povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente está passando aqui para apresentar o trabalho do quarto bimestre, como nós já havíamos combinado em aulas anteriores, na verdade na aula da semana passada, né? A gente tinha ficado certo que hoje nós teríamos essa explicação sobre o trabalho, que vai valer exatamente uma das notas de vocês desse quarto e último bimestre do ano, tá? Me desculpa um pouco pela voz grave, tô ficando rapaz, né, como diria minha mãe, mas na verdade é a minha sinusite, tá? Vocês sabem aí, a sinusite, professor Alex, sempre andam de mãos dadas, tá? Então assim, galera, a ideia hoje é a gente passar as instruções necessárias, né, podemos dizer dessa forma, para a realização do nosso trabalho do quarto bimestre. Esse trabalho ele vai lhes conceder uma das notas que será contabilizada nesse bimestre. Ele vale de 0 a 10, né? Então é muito importante que vocês prestem atenção nessas informações e que possam realizar o trabalho no formato que está sendo solicitado aqui pelo professor Alex, tá bom? A gente tem uma devolutiva de trabalho muito boa, mas ainda existem alguns casos que infelizmente não entregam, né, esse material e acaba que de certa forma atrapalhando e prejudicando as notas de vocês, tá certo? Então vamos lá. Qualquer dúvida, é importante sempre destacar que vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, mas também vocês podem, já que esse vídeo ele vai ficar gravado aí no YouTube, podem simplesmente também voltar o vídeo para o ponto que não entendeu, ouvir novamente a explicação para ver se resolve. Caso não resolva, manda o zap que você sabe, o professor Alex vai estar aqui atento e tentar ajudar vocês, no caso com essa dúvida, tá bom? Então vamos lá. Esse é o nosso trabalho do quarto bimestre, como vocês podem ver aqui, né? Trabalho de geografia, quarto bimestre. E o tema que eu escolhi, ele está diretamente ligado ao material que nós estamos estudando nessa reta final, né? Na verdade, é um material que está ligado aos 2 últimos capítulos do nosso livro. Então, eu escolhi aqui um tema que fala sobre o agronegócio aqui no Brasil e quais são os impactos desse agronegócio para o nosso país. Claro, esses impactos aqui, como vocês irão observar nos tópicos abaixo, eles fazem referência tanto a impactos positivos, né, impactos que envolvem o crescimento e o desenvolvimento econômico e estrutural do nosso país, mas também tem um lado negativo, né? Então, a ideia é que a gente perceba os dois lados, né? A ideia é que a gente perceba a importância que o agronegócio tem, principalmente para a economia do país, mas, infelizmente, os impactos que ele acaba também gerando, tá? Então, vamos lá. Eu separei 3 tópicos para que a gente possa discutir aqui sobre a temática. Primeiro tópico, a gente deve fazer uma pesquisa, né? A gente vai pesquisar sobre o agronegócio e destacar através de textos ou tópicos algumas de suas principais características. Então a ideia aqui, galera, é a gente fazer uma caracterização geral, tá? Que envolve o tema. Então vocês irão pesquisar o que é o agronegócio, vocês irão pesquisar sobre quando que ele surge aqui no campo brasileiro, né? Vão pesquisar sobre a importância dele no cenário nacional, vão destacar características gerais que envolvam a temática, tá certo? Então digamos assim, é um material de entrada, né? É um material que esclarece para mim, mas principalmente para vocês, o que é o agronegócio. Então, quando eu falo sobre o agronegócio, o que é que eu tenho que entender, né? O que é que ele significa, o que é que ele representa, tá? Então, é uma pesquisa mais nessa linha, tá bom? Antes que alguém possa entrar em contato,
Professor, mas eu posso colocar alguns aspectos que, poxa, está muito parecido com o tópico 2? Pode. O que vocês não podem é esmiuçar demais, né? É especificar demais. Por quê? Porque essa especificação vocês deixarão para fazer no tópico 2. Mas isso não quer dizer que não apresente. Ah, pode apresentar sim, viu? Só não façam tão detalhado, beleza? Porque pode ocorrer e, na verdade, pode ser que haja essa necessidade de vocês colocarem alguns trechos. Mas fica a escolha de vocês, tá? Lembrando que o trabalho é de vocês. Agora, tem que estar organizado num formato que o professor Alex entenda, né? Que siga basicamente uma organização para que fique fácil da minha compreensão, tá bom? Mas é tudo feito por vocês no sentido de que vocês organizem aí do jeito que bem entendem. E que, claro, também facilite o trabalho de vocês, tá bom? O segundo ponto é apresentar dados do agronegócio em relação à economia, nosso país, então, qual os benefícios econômicos que esse setor ou que essa atividade ela tem representado nos últimos anos para o nosso país, tá bom? Vocês vão encontrar vários pontos positivos. É um setor muito forte, tá bom? O desenvolvimento tecnológico, e aqui eu confesso que ele deve estar mais voltado para o campo, já que a atuação do agronegócio ele tende a se concentrar principalmente no campo, tá bom? Então é o desenvolvimento tecnológico que o setor trouxe para o campo brasileiro, né, para a zona rural. As questões sobre empregabilidade, como que se configura o cenário de geração de emprego, de contratações, o perfil, né, desse trabalhador, tá bom? Então vocês vão nessa linha e vão destacar quais são as regiões brasileiras onde esse agronegócio é mais forte, né? Vão destacar quais são as regiões que possuem um maior benefício, onde se concentram, né, as principais, digamos assim, influências do agronegócio, tá bom? Então perceba que esse segundo ponto, ele é um ponto que está voltado, podemos dizer, aos benefícios do agronegócio, né? Seriam os pontos positivos. E assim como eu destaquei no primeiro tópico, vocês podem fazer ele tanto em textos como também em tópicos. Façam no formato que para vocês seja mais fácil, né? Que para vocês facilitaria a organização dele, tá bom? Só não misturem as coisas, como eu vou explicar mais embaixo. E o terceiro e último ponto é vocês fazerem uma apresentação de dados ligados ao agronegócio que represente impactos negativos, como por exemplo o desemprego. Lá em cima a gente está falando sobre empregabilidade, mas o agronegócio ele também gera desemprego, ou seja, tem um perfil de trabalhador, tem um perfil de mão de obra que infelizmente não atende às necessidades do agronegócio. Então eu queria que vocês procurassem esses impactos, né, esses números, esse perfil de trabalhador que não se encaixa e que infelizmente perde a oportunidade de trabalhar no setor, né, trabalhar em especial na zona rural, tá bom? O terceiro pontinho aqui dentro do terceiro tópico maior, na verdade o segundo, né, seria o monopólio da produção. Então vocês vão ver que tem o tipo de produtor que leva vantagem em relação aos demais, porque possuem, né, condições financeiras e poder aquisitivo de usufruir dos benefícios desse agronegócio, enquanto outros não possuem. E claro, em cima dessa situação, falar sobre a concorrência. Como que é a concorrência no mercado com o surgimento, com a chegada desse agronegócio, tá bom? Então aqui seriam basicamente os impactos negativos.
Aí você pode, Alex, eu só posso falar desses 3? Não. Aqui eu só estou direcionando, aqui eu só estou tentando ajudá-los, né, na hora da pesquisa. Aí você pode tanto colocar mais impactos positivos lá no segundo tópico, como também você pode apresentar mais impactos negativos nesse terceiro tópico. Como eu disse, a pesquisa tem que ter a cara de vocês, tá bom? Vocês organizem do jeito que acharem melhor, mas não tirem do padrão, que é o que eu vou explicar agora, beleza? As orientações, né? Como vocês sabem que eu sempre cobro os nossos trabalhos num formato padrão para que a gente tenha uma organização e para que facilite na hora da organização e correção dos trabalhos. Isso da minha parte, tá? Primeiro ponto, e esse aqui é extremamente importante, ele deve ser escrito, beleza? Eu vou até tirar aqui e vou colocar essas orientações na cor vermelha, tá? Na cor vermelha. Apesar que ficou bem forte, mas eu vou diminuir aqui um pouquinho a força. Deixa eu tirar orientações, pronto. Então, primeiro ele deve ser escrito, beleza? Ele deve ser escrito, ele precisa, né, ser feito ou a caneta ou a lápis, tá? Então, não vou aceitar, como vocês bem sabem, trabalhos digitados, tá? Não tem validade nenhuma. Eles devem ser escritos a lápis ou a caneta. A regra do jogo, a primeira. Depois nós vamos ter uma página para cada tópico. Presta bem atenção. A fala sobre a organização que eu citava no início. Então, vocês vão fazer o trabalho em 3 páginas. Então, eu quero lá 3 fotos, isso no mínimo. Se você fizer uma pesquisa, um texto maior, talvez isso vá necessitar de mais páginas. Mas no mínimo deve haver 3 páginas. Na primeira página, vocês vão colocar apenas, né, as informações ligadas às características gerais sobre o agronegócio. Aí na segunda página, terminou ali na primeira, na segunda, vocês irão falar apenas sobre os pontos positivos e na terceira irão falar apenas sobre os pontos negativos. Então não misturem as coisas, tá, galera? Faça organizado. Ah, professor, mas só pegou meia página. Não tem problema. Quer dizer, eu tomara que não. Se essa meia página tem informações suficientes que me convençam que a sua pesquisa é boa, tá tranquilo. Agora, se não, aí já é mais complicado. Mas não misturem as informações. Na primeira página, apenas as características gerais. Na segunda página, apenas os pontos positivos. E na terceira página, apenas os pontos negativos. Como eu sempre falo, professor, tem alguma quantidade de páginas? Não. Faça numa quantidade, na verdade, de páginas. Dessa vez tem, né? Porque tem que organizar. Mas eu digo na quantidade de informações. Faça uma quantidade que me convença de que seu trabalho está bem feito e que vale uma nota boa. Isso aqui é o importante, tá bom? Ele deve ficar devidamente identificado no início. Então comece organizando um cabeçalhozinho bonitinho. Trabalho de geografia 4º bimestre, escola Marta Gifone, curso X, nome do cicrano Y e número dele. Também lá você coloca, tá bom? Isso no início, só depois começa a colocar o texto, tá? Então também não vou aceitar nomes de criaturas e indivíduos digitados na imagem. Então ele deve estar escrito no trabalho. A ausência do nome também gera algum déficit de nota, tá? E na verdade um déficit de nota bem considerável. E por último, entregar dia 4/12 de 2020. Aqui quando eu coloco ressurge o prazo, não, respeite o prazo, tá? Então vocês devem entregar isso aqui na primeira semana de dezembro. Isso aqui é uma sexta-feira até meia-noite. Alex, quando que você vai criar a página?
A pasta lá no Classroom eu vou criar exatamente nessa semana aqui. Quando começar a segunda-feira dessa semana, a pasta já vai estar criada para que vocês comecem a postagem, tá bom? Então, gente, esse é o nosso trabalho do quarto bimestre, tá? É uma pesquisa bem bacana, vocês vão ver que é uma temática bem interessante, que a gente tem aí principalmente nos últimos anos ganhando muita força, tá? No cenário econômico brasileiro e também mundial. Então, como eu falei, se ficar alguma dúvida, volta o vídeo, assiste de novo, volta o vídeo, assiste de novo. Mas se essa dúvida persistir ou se precisar de alguma ajuda, chama no Zap que eu vou estar aqui à disposição. Aproveita o restante dessa aula já para começar a organizar o trabalho, fazer algumas pesquisas. Se de repente tiver alguma dificuldade, já conversar comigo, que eu vou estar aqui disponível, tá bom? E a nossa aula também dedicada à atividade assíncrona deve ser voltada para a realização desse trabalho. A partir dessa semana, a gente vai ter todas as aulas assíncronas até o dia do trabalho, é óbvio, voltada para a realização do mesmo, para que as pessoas depois aleguem que não tiveram tempo para fazê-lo, tá bom? Então hoje a nossa atividade lá da aula assíncrona deve ser também voltada para a realização desse trabalho, beleza? No mais, gente, um cheiro grande, um abraço grande, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Como eu já disse, vocês merecem todas as coisas boas desse mundo. Então, sejam felizes, tá? E nessa semana que se inicia, que Deus possa dar força para vocês vencerem, prosperarem e suportar aí mais uma semana de estudos como acontece na Marta Gifone, tá bom? Então, gente, valeu mesmo, um abraço grande e a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.